Programa IBTV no quadro de beleza. Não poderia deixar de entrevistar esse grande profissional, CEO da Body Clinics Brasil, Dr. Leonardo Rezende. Muito obrigada pela presença. Eu quem agradeço. Nos encontramos em Dubai e agora aqui. Pois é. Em Dubai, em grande estilo. Em grande estilo. Black tie. Black tie, você elegantérrima. Estava usando o quê? Dolce & Gabbana. É isso. E esse troféu maravilhoso. Eu quero iniciar a nossa entrevista falando, primeiramente, parabenizando pelo prêmio, claro, pelo reconhecimento, por todo esse trabalho que você vem fazendo junto à Body Clinics Brasil, pela satisfação e excelência como a clínica mais inovadora do Brasil. Eu agradeço. É uma tarefa árdua se consolidar no mercado e chegar até uma premiação tão relevante quanto essa no mercado, nos colocarmos na condição... Sabemos que o país está numa condição crítica em algum momento e protagonizar a questão financeira, a questão do empreendedorismo sólido e relevante dentro de um país que foi acometido aí tão avassaladoramente pela pandemia, eu acho que é um marco, né? E ser premiado dentro de um contexto tão controverso me dá uma satisfação imensa em saber que eu alcancei o meu propósito. Parabéns a toda a equipe. Mas vamos falar sobre o diferencial, doutor. Sim, claro. Vamos falar sobre como nasceu essa ideia de associar a câmara hiperbárica aos procedimentos estéticos, que é algo super inovador. Exatamente. A câmara hiperbárica ela já existe há muito tempo. Ela era usada inicialmente para condições vasculares. Só que aí, o que acontece, né? Muitas vezes dentro da saúde, nós acabamos... usando um recurso que pode ser difundido para diversas áreas de maneira isolada. Mas quando você entende a fisiologia da coisa, você passa a olhar para o mecanismo e pensar, poxa, mas se é uma tecnologia que gera colágeno, é uma tecnologia que faz reparo de tecido, de microlesões, e chega no DNA, lá no telômero, e faz com que o telômero, que eu vou explicar a seguir, aumente de tamanho, por que não associar a estética? Então, um estudo muito relevante de Israel a respeito do advento da câmara hiperbárica para a estética, para o rejuvenescimento celular, despertou a curiosidade, e quando eu tive acesso a isso, eu prontamente fui estudar, e entendi que isso era um diferencial para a clínica, para a Body Clinics e para o mercado de saúde. E como iniciou esse tratamento, a câmara hiperbárica? Ela iniciou para qual sentido? E depois foi para, claro, como você falou, para a área da estética, mas por qual sentido ela era utilizada primeiramente? Inicialmente, a câmara hiperbárica, vamos entender para que ela é usada sem o advento estético. Isso. A câmara hiperbárica, ela nos proporciona uma oferta de 100% de oxigênio. Hoje, aqui nesse ambiente, atmosfericamente falando, nós abstraímos 21% de oxigênio e os 79% que resta dióxido de carbono, poluentes e outras estruturas. Quando você entra dentro da câmara hiperbárica, você recebe um advento de 100% de oxigênio nível do mar, 3 vezes mais, 21 vezes mais do que você está oxigenando agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sangue é altamente enriquecido de oxigênio e todo o processo circulatório do sangue, enobrecido com esse aporte absurdo de oxigênio, vai nutrir todo o tecido, regenerar tecido, e lá pelos vasculares, toda amputação, toda lesão de membro era tratado pela câmara hiperbárica a fim de que amputações não ocorressem, a fim de que cicatrizações que por condições de fumo, condições fisiológicas de cada paciente pudessem minimizar esse processo de reparação e cura. Foi então introduzido a câmara hiperbárica para que a gente pudesse acelerar esse processo e promover ao paciente essa tão esperada cura e diminuir o índice de amputações. Tá, e para a parte estética, o senhor utiliza em quais casos? E aí houve um boom na estética, na cirurgia plástica. Por quê? A câmara hiperbárica, quando usada para essa finalidade, voltamos para lá na questão vascular, uma cirurgia
ela traz com ela invasão, corte, lesão de tecido. Então, o reparo para que o pós-cirúrgico seja mais estético é acelerado absurdamente. Então, com essa finalidade, os cirurgiões plásticos passaram a utilizar. E aí hoje nós vemos que é decrescente o índice no pós-operatório de drenagem linfática. Por quê? A própria câmara hiperbárica minimiza esse edema. E, doutor, são poucas as clínicas, eu acho, que tem esse... São poucas. No Brasil, nas últimas pesquisas, são 220 unidades. Grandes hospitais, infelizmente, não tem esse recurso. Não tem esse recurso e lançam mão de terceiros, né, de clínicas que têm para dar esse suporte. Eu ouvi e vi alguma coisa a respeito, mas na Tailândia. Sim, fora... Em Bangkok, eu sei que tem hospitais que tem. Fora é muito comum. Aqui... No Brasil, infelizmente, ainda não é uma prática, mas esses últimos estudos, ele nos traz aí uma perspectiva que para os próximos 3 anos haverá um boom com o advento da câmara hiperbárica, porque hoje a cirurgia plástica ela é um marco dentro do conceito de estética e a preocupação para que a medicina ela passe a ser preventiva e não curativa através da medicina integrativa passou a ser algo muito relevante. Imagina poder utilizar essa câmara como forma preventiva. Exatamente. Olha que algo inovador. E essa é a expectativa. Então, respondendo onde nasce o meu sonho, onde termina com a câmara hiperbárica uma vez que eu trabalho com procedimentos invasivos, com o uso de ácido hialurônico, por exemplo, e procedimentos que geram inflamação, é importante para mim no pós propiciar ao meu paciente uma minimização dessa inflamação. Só que veja, Julie, quantas vezes nós vemos no Fantástico procedimentos com ácido hialurônico que geraram compressão e necrose. E aí o profissional ele não teve a expertise de ver isso a tempo e corrigir a tempo, seja por falta de expertise ou por negligência do próprio paciente, chegou a necrose. Ok, chegamos no grande marco que é o problema. O que fazer? Depois que necrosou, não tem como reverter o ácido. Então só nos resta a câmara hiperbárica. Como eu trabalho com isso, a proposta da Body Clinics é promover uma experiência ao cliente onde ele não corra risco. E vocês conseguiram, digamos que, reparar algum caso? Nunca tivemos, porque a perspectiva é justamente essa, permitir que prevenir. O paciente na Body Clinics, além do procedimento ser guiado pelo ultrassom, para que eu não invada nenhum vaso e não permita que haja esse risco, em segundo plano, eu uso a câmara hiperbárica no pós para garantir que o paciente saia da clínica com 100% de assertividade. E aí eu acabo sendo uma ramificação de segurança para os meus colegas de trabalho que não têm a câmera ou que não têm um acesso tão rápido e tão fácil. Que podem nos procurar para tratar dessas questões. Por isso de ser uma das mais inovadoras do Brasil. Exatamente. E nessa perspectiva de inovação, a ideia é levar a câmara para onde há uma deficiência. Veja, tivemos um caso aí recente e foi sugerido a câmara hiperbárica, mas é uma câmara que não é tão inovadora. Nós estamos com a última, com lançamento, e a perspectiva agora para o primeiro semestre é lançar mão de mais 4 e levar 2 para o Rio de Janeiro, que é uma cidade fantástica, que procura muito a área estética. Que também, é belíssima, e juntamente com a população que é totalmente vaidosa. Então, levar para o Rio de Janeiro a fim de propagar esse conceito de inovação e assegurar que o processo seja seguro para todos. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas vamos voltar ao programa, né? Vamos, claro, fico disponível. Fica aí o convite, inclusive nós vamos acionar o Beto, que é o nosso assessor. Que tem feito um excelente trabalho, muito obrigado. E então é isso aí, doutor. Muito obrigada pela presença. Parabéns mais uma vez pelo prêmio. Eu quem agradeço. Obrigado. Parabéns pela entrevista. Parabéns para nós. E BTV volta já já.
Programa IBTV, no quadro Personalidade Feminina, eu tenho a honra de receber Carolina, ela que é cantora, atriz, bailarina e também fez um show espetacular em Dubai. Eu disse, Carol, vamos lá pro programa falar um pouco sobre a tua carreira, porque realmente o nosso espectador tem que conhecer esse talento, essa grande mulher. Obrigada pela presença. Obrigada a você, Julie. Gente, que apresentação mais gostosa, né? Fiquei até emocionada aqui. Obrigada, minha linda. Foi um prazer. Depois de dias tão gostosos lá em Dubai, né? Sim, tão gostosos. E pelo sucesso, né? Não só pelo local, mas pelo sucesso que você fez. Uma cantora brasileira que foi lá e realmente mostrou para que veio. Sim. Foi um show fantástico no Palácio Versace. Que coisa boa. Quando eu recebi a notícia, gente, eu fiquei muito emocionada, né? Me senti super lisonjeada pela oportunidade. Queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite. E me senti também na responsabilidade de realmente dar o melhor de mim, né, Julie? Fazer um show lindo. E deu. Emocionar as pessoas, né? Porque a gente saiu de tão longe para poder fazer um trabalho diferenciado. Eu gosto muito de chegar nos lugares e mostrar o dom que Deus me deu, né? O talento, que eu acho que é tão gostoso quando a gente pode fazer seguir o nosso propósito, né? É um propósito que a gente vê que você faz com amor. E Carol, como tudo começou? Fala um pouquinho, a gente não tem muito tempo, mas resumindo, como que você começou a sua carreira como cantora, atriz e bailarina? Então, eu geralmente costumo falar que não teve início, né? Iniciou quando eu nasci, porque minha mãe conta que eu canto desde que eu nasci realmente, né? As minhas primeiras palavras foram cantadas, né? Então ficava todo mundo muito impressionado. E eu comecei a cantar aos 7 anos, foram as minhas primeiras apresentações na igreja. E aí eu comecei a fazer casamentos dos familiares, na escola eu sempre fazia todos os shows. Então aos 14 anos eu gravei meu primeiro CD, lancei ele aos 15. E esse ano eu completo 20 anos de carreira realmente trabalhando e vivendo da música. E uma das digamos assim, momentos marcantes foi no The Voice. Sim. Foi uma das batalhas mais assistidas, né? Sim, foi um momento assim icônico para mim, né? Eu já estava super bem preparada porque eu vinha já da Disney, né? Então eu tive uma preparação para musical muito grande, muito vasta, extensa. E aí eu pude realmente colocar em prática tudo que eu sabia com relação à performance, a musical. Então eu não levei só voz. Então eu acho que foi um grande diferencial na minha batalha. Eu pude realmente interpretar, sabe? E aí eu entrei ali, arrebentei, e o povo ficou um pouco assustado, porque geralmente as pessoas chegam e cantam, né? Sim. Cantam maravilhosamente bem. Então eu trouxe o diferencial da dança, do bate-cabelo, e aí o povo ficou um pouco emocionado. Sim. Foi show. Mas, Carol, projetos, como é que tá? Show, fala um pouquinho pra nós. Então, depois da pandemia eu dei um tempo, sabe, até organizar tudo, né, porque a gente passou por momentos muito difíceis, né? Sim, todos, o mundo principalmente inteiro. a classe artística. O setor de eventos. Vocês precisam desse contato físico com o público. Exatamente, o tempo inteiro, né? Então, depois da pandemia, a gente deu uma reajustada na equipe, eu troquei de escritório e a gente agora está começando com uma nova equipe. Dia 17 agora tem show e eu tô super animada, tô feliz com essa nova equipe. Eles estão Onde vai ser o show? Vai ser na Dinastia, aqui em São Paulo mesmo, é uma casa de shows. Mas quem quiser acompanhar, os próximos também pode acompanhar através tudo através do meu Instagram, a gente está sempre postando lá, tem o meu site também sempre atualizado toda semana com todas as informações. E se Deus quiser, estaremos no Rio de Janeiro com vocês também. Se Deus quiser, com Arrasando. certeza. Carolina, foi um prazer ter você aqui. Prazer foi todo meu, minha linda. Tá? Parabéns Obrigada. por tudo. Que o ano de 2023 seja um ano de muito sucesso para todos nós. Amém. É né? só o início. Exato. E vamos nos reencontrar mais vezes. Não só lá no Copa. Vamos ver se a gente conversa antes. Vamos, com certeza. Tá Vai ser um certo? prazer. E sempre convidada a estar aqui no nosso programa. Obrigada, gente. Foi um luxo. Muito obrigada a todos pelo carinho. Obrigada, equipe. Queria mandar um beijo pro Beto Assessor, que né, é o responsável por essa conexão, Sim. por essa oportunidade também, né? O Bernardo, que eu amo muito, para minha família, que está sempre me apoiando desde que eu nasci, aos meus amigos Moroni, Dr. Léo e a Body Clinics, que patrocinou esse evento incrível para que eu pudesse ter a oportunidade de conhecer a Julie e conhecer todos
envolvidos A nesse gente evento. diz que tudo é conexão, né? Sim, e Tudo são é boas conexão. conexões, Com e certeza. Deus sempre à frente, abençoando, e muita humildade. E trabalho duro, É vamos isso aí, que vamos. Carol. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Pessoas Incríveis. Eu recebo 2 queridos, Bernardo Langotti e Beto Cascardo, jornalista e o ator. O querido jornalista Beto, prazer ter vocês aqui. Imagina, Júlio, prazer imenso estar aqui com você na IB. E assim, estar junto com o meu momozão, dando essa entrevista, para mim é a realização de um sonho, na verdade. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E, gente, eu convidei eles porque, assim, nós estamos falando de pessoas e pessoas humanas e que têm um coração enorme e que fazem a diferença. E esses 2, eles são exemplos disso. Tanto é que, como surgiu a ideia de leiloar o desenho que foi feito e assinado pelo vocalista dos Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, e como que vocês tiveram acesso a esse desenho? Então, Julie, primeiramente esse desenho está guardado há muitos anos por mim. E, assim, a história do Herbert Viana é uma história que envolve muita superação. É uma história que inspira muitas pessoas a acreditarem nos seus sonhos e a não desistirem. E fora isso, o grupo Os Paralamas do Sucesso é o grupo base do rock brasileiro, né? O ícone. Exatamente. É o ícone. É um grupo que já foi premiado... Grammy Latino, várias premiações fora do mundo e dentro do Brasil. Fora do mundo não, fora do Brasil e dentro do Brasil. Sim, com certeza. Então, eu tinha esse desenho guardado e não sabia o que fazer com ele. Quando eu comecei a namorar com o Beto, eu falei assim, amor, eu tenho esse desenho aqui que o Herbert Viana fez e que pra mim ele tem um valor muito grande pelo que o Herbert representa e pelo que o valor grupo... sentimental e pela história, né? Sim. E aí eu falei assim, o que eu faço com esse desenho? E como o Beto, ele é um excelente jornalista e assessor de imprensa e um idealizador de ideias criativas, ele teve essa grande ideia. Sim, de fazer esse leilão que vai ser revertido. Fala pra nós, Então, Beto. a ideia inicial era fazer um leilão, mas o leilão se tornou algo muito inatingível para os fãs do Paralamas. Entendi. Né? E a gente resolveu fazer uma rifa virtual. Que aí Como funciona todos isso? podem mais participar de acessível. qualquer classe social. Toda e qualquer classe social vai poder participar dessa rifa, vai ajudar, porque parte dessa renda vai ser revertida para uma instituição da nossa querida amiga Lene Sensitiva. Santuário do Amor. O Santuário do Amor, lá no Maranhão, que cuida de todo e qualquer tipo de bichinho. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por bicho, Bernardo também, então eu não tinha como destinar essa verba para qualquer outro lugar que não fosse para uma pessoa que eu conheço, sei da seriedade do trabalho, que é a Lene, e a gente está assim, muito feliz de poder estar revertendo isso, que é de cunho emocional do B em prol de pessoas e animais que precisam dessa ajuda. E bem, vocês são conhecidos nas redes sociais como Casal BB. Como surgiu esse título? A explicação básica é que Bernardo tem B e Beto tem B, então ficou BB. E segundo, porque a gente queria passar uma coisa diferente para as pessoas que estão em casa, porque como um casal LGBTQIA+, a gente está muito disposto sempre a impor, talvez, para a sociedade, sabe aquela coisa que você precisa engolir, que eu existo? Não, a gente não quer que ninguém engula que a gente existe. Nós somos iguais e normais a todo mundo. Com então certeza. A gente quer passar essa imagem de que nós somos 2 homens normais, iguais a todo mundo. Vocês querem respeito. Para que as famílias comecem a vir isso de uma forma diferente. Sim. A gente não tá para impor nada para ninguém, Julie. A gente quer que os nossos pais, parentes, amigos vejam que o mesmo Bernardo antes de se assumir é o mesmo cara hoje, o Beto é a mesma pessoa. Porque eu acho que não é só na violência que a gente consegue espaço. A gente consegue espaço com respeito. Eu quero respeito, eu te respeito para que você me respeite. Excelente. Parabéns. Aplausos. E o melhor disso, Julie, é que a gente traz representatividade. Com certeza. Né? As pessoas se sentem representadas, porque tem muitos casais de sucesso midiáticos heterossexuais. Então, por que não ter um casal homossexual que também é um casal de sucesso? Que possa vender um shampoo, por exemplo. fazer um comercial de um creme dental. O casal em si. É isso aí. Meninos, adorei ter vocês aqui. Imagina, a gente que adorou. Bate-papo bem gostoso. Já estamos com um gostinho de quero mais. Com Verdade. certeza. Por que não? Não Por que é? não? Sempre. Gente, é isso aí. O programa volta já já. Eu vou ficando aqui nos bastidores com meus convidados. Muito Até obrigado. mais. Até a próxima.
Buenas noches, muchísimas gracias. Es para mí todo un honor y un privilegio estar aquí con este selecto grupo de ganadores. Quiero agradecer a tantos y a tantas personas. Quiero empezar agradeciendo a este hermoso país, Dubái. Me ha acogido con mucha grandeza, con mucha amabilidad. Y llevo los mejores recuerdos de esta hermosa ciudad, de este hermoso país. Quiero agradecer a Guayaquil, al Ecuador, ciudad y país que me han acogido como hijo propio. Yo quiero decir que también soy ecuatoriano. Quiero agradecer a Dios, quiero agradecer a mi familia aquí presente, tuve la oportunidad de acompañarme en este. Quiero agradecer al Community Manager ya, Guayaquil. Muchísimas gracias, tú has tenido mucho que ver en esto. Gracias también a todos mis colegas, todos mis pacientes, que a través de las redes sociales, en este mundo tan globalizado, han podido hacer que mi trabajo contribuya un poco a ese bienestar psicológico, a ese bienestar social, a elevar esa autoestima a través de mi práctica en la cirugía plástica. Quiero agradecer a todos mis colegas y a todas las personas que han tenido que ver que hoy esté aquí, mis profesores, mis amigos, conocidos. Vuelvo y repito lo que han dicho todos antecesores. Esta vida que nos tocó vivir ha sido dura, pero es bella y todo es posible. Hoy estoy aquí para demostrarlo. Muchísimas gracias. Good evening for everyone. It's an honor for me to represent a Mexican company. Thanks a lot, my family, and all the people from Guinea-Bissau. Thanks to international business and Julie. It's a great opportunity to be this exposure for us and international exposure. So I'm very happy. Have a good evening and congratulations for everyone. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui na presença de todos. Júlio, muito obrigado. É uma pessoa incrível, maravilhosa, com carinho, muito amor na maneira que trata as pessoas. Obrigado. Eu não poderia deixar de falar de Deus porque tem muitas coincidências. Eu sou de uma cidade do sul do Brasil, São Leopoldo. Eu nunca imaginaria que eu seria o pioneiro, o primeiro brasileiro a abrir uma academia de jiu-jitsu no Rio. E principalmente quando falamos na nossa profissão, tu imagina ter o mestre, e quando a gente fala do jiu-jitsu brasileiro, a gente fala da família Gracie. E eu não poderia estar mais honrado, e como eu não poderia falar de Deus, isso nada foi planejado, mas hoje está recebendo esse prêmio na presença do Renzo Gracie. Irmão, isso vai ficar para a história. É uma coisa muito bonita, é muito gratificante para mim. É muito engraçado porque nós conversamos de coincidências e das belezas da vida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha esposa também por fazer parte dessa trajetória. Existem 2 membros da família real que são faixa preta de jiu-jitsu. O primeiro é formado pelo Renzo Gracie e o segundo é formado por mim. Então me sinto muito honrado, ele é o dono deste hotel, é mais uma surpresa quando eu fiquei sabendo que o evento seria realizado aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos, acreditem, o treinamento nunca acaba, muita fé e muito obrigado a todos. Uma palavra de agradecimento, gente? Oi? Uma palavrinha de agradecimento? Claro. No último ano, on this last year, I met 8 presidents and 3 prime ministers. But I never dressed as this good like I'm dressing today. I cannot even believe I'm wearing this. I'm
normally na gi. Normalmente eu tô de kimono, hoje eu tô bem vestido desse jeito. But it's a great honor to be here, especially on this amazing country. I've been coming here since 1996. And I helped to put jiu-jitsu here, schools and military. And I saw this amazing art growing. And today, 12.5% of the population of this country does jiu-jitsu. If it wasn't for the pandemic, we would be up to 25%. I just actually tomorrow I'm seeing my new house in Abu Dhabi, and I'll be living half of the year here, half the year here. But I plan to improve jiu-jitsu with the art, improve the business between both countries. I help a lot to remove the visa that we don't need it anymore. Brazilians don't need any more visa to come to United Arab Emirates, and I help them a lot. I've been here with President Bolsonaro 2 times, and I was really happy with how everything. And it always comes to my mind that my school teacher used to say, the fighting wouldn't take me nowhere. How long was she? Thank you guys. Thank you. Thank you very much for the award and for the recognition. Muito obrigado, obrigadísimo. I have a small law office in a small town of a small province of Spain. We have won thousands of trials against the banks. Me dedico a demandar a los bancos. Lucho contra la usura. I fight against usury. In Arab, riba. Una palabra que significa aprovecharse de los demás. Me dedico a defender al consumidor, al indefenso. I want to thank my team in Spain. Without their help, it would be impossible to achieve the things we are doing. Thank you very much.